Fala aí meus ninjas, Rodrigo aqui trazendo pra vocês mais um review de Ninjago, dessa vez do episódio 30 da temporada 11, O Despertar. Finalmente chegamos ao fim de Segredos do Espindiço Proibido. Quem narra o título do episódio é o Lloyd e já começa de onde o outro parou, com ele falando, né, que ele e o Zane vão resolver isso de uma vez por todas. E o Imperador de Gelo responde, né, dizendo que Zane não é o nome dele. O Lloyd já tá bem poucas ideias e fala: ah, é sim, nem que eu tenho que enfiar na sua cabeça de Nindroid, esse é seu nome. E aqui tá toda confusa, né? O Lloyd explica que aquele é o amigo dele, o Zane, mas é meio difícil de explicar no momento, né? Mas mesmo assim a Kita quer atacar o Imperador do Gelo e o Lloyd impede, né? Ele diz: não deixa a raiva te controlar. O Imperador do Gelo tenta atacar a Kita, mas o Lloyd não deixa a Kita tentar atacar o Imperador do Gelo. Ele também não deixa. E aí ele é jogado por um canto, o Imperador vai e continua a lutar contra a Kita, né? Enquanto isso, o Katara e o Grimfax estão lutando contra o Vex e os samurais da Nevasca, mas são muitos, eles estão em desvantagem, né, em menor número, e a resistência acaba sendo capturada. Enquanto isso, os ninjas saem do Land Bounty, param do lado da Borrow, né? E a Nia nota que esse dragão é feito de gelo puro, é uma criação elemental. Ou seja, ele só pode ter sido criado por um mestre elemental do gelo. O dia até teoriza, peraí, alguém parecido ou com os mesmos poderes que o Zane? Ela, não, eu acho que talvez seja o Zane. Porque vocês lembram que o mestre Wu falou lá do pergaminho, né, que corrompe a pessoa e tal. E eles ficam meio assim, mas é a teoria mais plausível. Então eles têm que avisar o Lloyd antes que seja tarde demais, embora já seja, né? Só que a Borrow acorda, né, lança o Kai longe, começa a lutar contra os ninjas. O Cole e o Craig até tentam lançar o Land Bounty nela. O Jay dá uns choques e tal. A Nia vai até onde o Kai foi jogado, né? Mas a Borrow tá vindo com tudo. Então a Nia nota, né, umas estalactites de gelo na parte de cima, né, de uma montanha. E ela lembra do conselho da Sorla. Lembre-se quem você é. E ela fala, né, que é a mestra da água. Nia, a mestra da água. Ela se concentra e consegue controlar a água congelada que acerta a Borrow com tudo, né? Os ninjas comemoram, mas não foi o suficiente para derrotar a Dragão, que já vai partir para atacá-los. O Jay e o Cole, a Nia tentam de tudo para atacar a Borrow, mas não dá certo. Então o Kai, ele meio que se irrita, né, e diz, já chega. Então ele lança uma rajada de fogo e é tão poderosa que evapora a Borrow. Pois é. Enquanto isso, a Kita, ela é congelada, o Lloyd está lutando contra o Imperador do Gelo, mas ele também fica congelado, só a cabeça, né, fica normal. Então o Imperador está indo em direção ao Lloyd, ele tenta apelar, né, para o Zane recuperar as memórias. O Imperador parece não dar muita bola para isso. E aí, então, quando o Vex chega, né, e fica, isso, acabe com ele, Imperador do Gelo, oh, vai! Então, o Imperador do Gelo já está se mobilizando e o Vex fica zombando na cara do Lloyd, dizendo que ele tá ali indefeso, não conseguiu proteger ninguém, né? E então, ouvindo, né, as palavras proteger os indefesos, é o que ativa o gatilho mental do Zane. E ele ele recupera todas as lembranças da vida dele. E nessa hora ele volta ao normal, né? Ele meio que empurra o Vex pro lado e quebra o cajado dele lá com o pergaminho do Espindiço Proibido, né? Destruindo o cajado e o pergaminho. Então o inverno eterno que estava lá no Reino do Jamais é quebrado, todo mundo descongela. E aí o Zane e o Lloyd, né, meio que se abraçam comemorando, mas o Vex está pronto para atacá-los com a adaga. Então o Zane o congela, né? Então é nessa hora que os outros ninjas chegam junto com o Katara e o Grimfax. Eles vão, todo mundo se abraça, todo mundo fica feliz. E a Kita, né, continua a narração, porque foi ela que fez uma breve narração quando a gente foi apresentado ao Reino do Jamais. E agora, né, quando a gente está se despedindo dele, é mais do que justo ter uma outra narração. Basicamente, o rei Grimfax voltou ao posto, o pessoal lá dele, junto com os Formens, chegaram a um acordo. Eles decidiram banir o Vex daquele reino, né? Tipo, pra longe, pra outro canto.
E após alguns dias estava na hora, né, dos ninjas retornarem a Ninjago. Usando a chama sagrada, a Sorla, né, descobriu onde fica o reino de Ninjago, só que é muito longe e talvez as folhas do chá do viajante não sejam o suficiente para que o chá seja potente para levá-los para casa. Mesmo se o Cole e o Craig voltarem na árvore do viajante e pegarem mais folhas. Porém, o Cole também pegou uma frutinha do viajante lá na árvore, e isso é potente bastante. Então, o Mestre Wu tá lá no monastério de Spinjitzu com a Pixel, olhando uma foto dos ninjas, quando um portal se abre, né? E de lá saem o Jay, a Nia e o Kai, que abraçam, né, o Mestre Wu, a Pixel. O Zane também aparece, eles estão comemorando. E o Mestre pergunta cadê o Cole e o Lloyd, né? Eles ainda estão no reino dos jamais. O Cole se despede do Craig, que fica meio triste, mas a Sorla promete meio que acolhê-lo lá, né? Visto que ele é o último da espécie. A Akita dá um beijinho de despedida na bochecha do Lloyd. Ele fica meio sem jeito, mas também vai embora antes que o portal se feche, né? E para animar sua irmã, o Kataro decide, né, que eles se transformem nas suas formas animais e fiquem correndo por aí, que é o que sempre animava, né, a Akita. E aí o episódio, né, e a temporada como um todo termina com a narração da Akita dizendo que o Kataro acha que ela nunca mais vai ver o Lloyd, mas ela discorda, afinal, nunca é um tempo longo demais. E assim, nós encerramos Ninjago, temporada 11, Segredos do Spinjitzu Proibido. Foi uma temporada ruim? Não. Foi uma temporada perfeita ou incrível? Também não. Foi uma temporada morna, gente. Teve seus momentos baixos, teve seus momentos altos também. Foi na média. Não é uma temporada ruim, é uma temporada boa, legalzinha. E na minha opinião, Mãos do Tempo ainda é pior. Mãos do Tempo ainda é pior que essa. Eu diria que o problema foi a adaptação, né, da galera. Porque a gente tá saindo de episódios de 22 minutos para episódios de 11 minutos. Ou seja, cortando metade da duração. E se juntar os 30 episódios dessa temporada, tipo, daria o equivalente a uma temporada de 22 minutos com 15 episódios. Daria para eles desenvolverem uma história bacana se não tivesse alguns fillers ali. Se eles tivessem conseguido balancear bem a história, né? Fora que teve esse lance, que a gente não sabe muito bem quem são os protagonistas da temporada. De certo modo, você pode ver como uma temporada de time. Era pra a temporada, né, ser do Kai e do Zane, mas não foi bem isso. A primeira parte não foi tão do Kai, foi só que ele perdeu os poderes. E a segunda foi mais do Lloyd do que do Zane, né? Então, ficou meio estranho isso. Mas não foi uma temporada ruim. Eu gostei da Asfira como uma vilã. O Imperador do Gelo foi um antagonista, né? O Vex foi um vilão também. Mas é isso. No geral, razoável. Uma nota 7 para a temporada. Poderia ter sido pior, mas não foi, graças a Deus. A próxima temporada é mais divertidinha, mais legal. Eu aposto que vocês vão curtir. Agora vamos falar um pouco das curiosidades do episódio, né? O Tommy Anderson falou que o Zane e a Akita provavelmente se desculparam um com o outro em off por tudo que aconteceu. Originalmente no episódio era pra Nia arrancar as asas da Borrow, controlando, né, a água congelada, mas devido a muita coisa acontecer no episódio, essa cena foi cortada. Outra coisa, quando o Kai vai lançar aquela rajada de fogo na Borrow, é uma clara referência ao Kamehameha de Dragon Ball, né? Inclusive, quando o Kai tá destruindo, né, a Borrow, toca uma parte da trilha sonora Tornado da Recriação, que foi a trilha sonora que tocou no último episódio da 10ª temporada. A cena do rei Grimfax retornando ao trono é bem similar à cena do rei Mambo V recuperando o trono dele lá no flashback do Wu, lá na primeira parte da temporada, né? E quando Zane destrói o cetro lá do Imperador do Gelo, é um paralelo ao Kai, lá no episódio 7 da temporada 4, quando ele destrói, né, o cajado dos elementos e todo mundo recupera os elementos. Aqui não. Aqui foi o Zane quebrando, né, a maldição do reino dos jamais. Mas é isso, gente. Essa foi a review. Espero que vocês tenham gostado, né? Foram 2 longos meses para cobrir essa temporada. Quase 3, se não me engano. Mas é isso. Vejo vocês na próxima com a temporada 12. Eu prometo que vai ser mais legal. E é isso. Tenho Deus coração. Jesus te ama. Um forte abraço. Até a próxima e
Ninjas nunca desistem. Falou! Oh, I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know. Oh.